bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga aqui no canal Daniel Brown Oficial. Eu sou Daniel Brown e seja bem-vindo aqui a mais um vídeo, aqui do canal, absolutamente tudo de Botafogo. E agora, para falar do último jogo do ano e do fim de 2019, que eu acho que todo Botafoguense estava querendo, mas agora vem aí as expectativas para o ano de 2020, né? E que talvez sejam melhores, que talvez sejam piores e que tem muita coisa para acontecer aí nos próximos 45 dias. Por que 45 dias? Na verdade, 44, né? Se você contar aí a partir desse dia 9 de dezembro, né? A contagem é até o próximo dia do jogo do Botafogo na estreia do Campeonato Carioca, lá no fim de janeiro. Então aqui se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like e, obviamente, o seu nome, a cidade onde você está falando, você vai comentar aqui junto da tua opinião para eu mandar aqui um salve para você. Vitória, quais são os salves aí da vez? Ronier Chaves, Muriaé, Muriaé, Minas Gerais. Você não conhece da geografia do Brasil? Não adianta. Ronier Chaves de Muriaé em Minas Gerais. Que mais? Fernando de Teófilo Otoni. Fernando de Teófilo Otoni, lugar onde tem o América de Teófilo Otoni. Lá em Minas Gerais também, pode ficar ligado. Vê se não tem. E Brian Galhardo de Rocha Miranda. E o Brian Galhardo aí de Rocha Miranda, eu acho que vocês puderam ouvir muito bem, tá aí os salves. Se você quer o teu salve aqui, o teu abraço aqui no canal Daniel Brown Oficial, basta comentar a tua opinião, o seu nome e a cidade de onde você tá falando, bora pro vídeo. E eu vou mandar um abraço pro Paulo Guedes de Vassouras também, que ele sempre tá mandando aqui o salve aqui. Vitória também acabou falando o nome dele aqui. Paulo Guedes de Vassouras, 4 salves aí. Vamos lá. Botafogo e Ceará, gente. Já falei um pouco no pós-jogo, né? Após a partida, já gravei um vídeo lá direto do Newton Santos, né? Com as imagens da torcida, a galera lá falando, né? E do que a gente pôde argumentar a respeito desse empate do Botafogo. Nem a vitória seria necessária, porque o Fluminense foi lá e venceu o Corinthians, que já não queria nada com nada no último jogo. O Fluminense foi lá e venceu o Corinthians em Itaquera por 2-1. Né? O grande pecado do Botafogo foi ter perdido para o Internacional, foi ter não forçado um empate, né? Se fechado ali com um empate com o Atlético Mineiro, e aí não adiantou de nada. O Botafogo poderia ter vencido ontem, como deveria ter vencido, apesar do jogo ruim, e apesar da escalação completamente estranha. O Botafogo poderia ter vencido se não fosse o VAR prejudicando o Botafogo. Eu não comentei isso logo após o jogo, porque eu não gosto de comentar aquilo que eu não vi. Eu não vi o lance que originou o pênalti. Então, depois que eu vi que, sinceramente, a bola bate no corpo do Marcinho antes de bater na mão do jogador. Eu não vi pênalti nenhum ali, né? E aí eu quero ver alguns jornalistas falarem que o VAR matou o Botafogo como aconteceu no jogo entre Botafogo e Goiás, né? Que algumas pessoas aí falaram que o VAR matou o Goiás. E na minha opinião, gente, além do jogo de ontem, né? Que por mais que sejamos justos, né? Eu acho que o Marcos Vinícius jogou até legal, meteu o gol, né? E aí depois essa imagem aí que é muito curiosa, né? Você pega a imagem do Juan comemorando, ele postou essa imagem no Instagram e ao fundo tá o Marcos Vinícius com a mão na coxa, né? Morrendo de dor na comemoração do gol, por isso que ele saiu e entrou o Lucas Campos, né? Então, aí eu não entendi muito bem, né, qual foi o parâmetro, porque o Botafogo vencendo o jogo, você tira um meia central e coloca mais um ponta, né, e você tinha 3 jogadores ali velozes, né, de corredor atuando no sistema de ataque, Luiz Henrique, Juan e o Lucas Campos, né? Então, obviamente que o time na recomposição ia ficar um pouco desguarnecido. Parece que o Valentim ele não aprendeu com as derrotas, por exemplo, para Grêmio e Santos, que o Botafogo sofreu uma goleada, né? Nem nesses últimos 2 jogos. O Botafogo, quando ele precisa ter uma superioridade numérica na defesa, parece que o Valentim ele não vem se atentando a isso ao aspecto sem bola. Né, contra o Grêmio, contra o Santos, um time completamente espaçado. Você tinha aí Diego Souza, Cícero, Léo Valência, Vitor Rangel numa linha de defesa. Aí você ia para o jogo quando na Vila Belmiro você colocou o Fernando como lateral direito, tendo o Marcinho para escalá-lo. Deixa eu ver. Aí no último jogo, né, você tem a perda aí do Alex Santana, que estava suspenso, além de suspenso, se machucou e não jogou contra o Ceará. Né, e você escolhe o Léo Valência para jogar, que já tem um poder ruim de recomposição. O Luiz Fernando, que também não tem um poder muito legal de recomposição. No jogo de ontem também, sobrecarregado em superioridade numérica depois de marcar o primeiro gol. O Botafogo tinha que ter minimamente segurado os 3 pontos, é o que dava para fazer ontem. Né? E aí, parece que o Botafogo, o Valentim, ele não se atenta a esses aspectos pontuais que fizeram que o Botafogo perdesse uma penca de pontos aí na reta final
pelo menos nesses últimos 3 jogos, e aí fez com que a equipe do Botafogo não se classificasse para a Sul-Americana. Na minha opinião, né, claro que você tem toda a limitação de um time que tem seus problemas, de um clube que está bem destroçado, que não é fácil você assumir o Botafogo com a responsabilidade de não cair do jeito que o Botafogo estava, mas sinceramente, cara, na minha opinião, põe na conta do Valentim e entregou essa vaga para a Sul-Americana para o Fluminense de bandeja. No jogo de ontem, vamos lá, eu vou tentar analisar aqui um pouco individualmente as questões, porque eu acho interessante, eu acho importante para a gente não passar batida e depois a gente vai projetar o que vai acontecer. Eu acho que a grata surpresa é o Luiz Henrique, né, o Juan, né, que por mais a torcida também pega um pouco no pé do cara, mas eu acho que o Juan foi bem, eu acho que as duas grandes surpresas do jogo, o Luiz Henrique e o Juan mais uma vez. Não achei que o Lucas Campos entrou muito mal, e o João Paulo, como sempre, colaborando muito bem. Deixa eu ver, alguns outros não comprometeram, né? Gabriel e Marcelo foram seguros na defesa, né? Não achei que houve um comprometimento nenhum, o jogo foi empate por conta de um pênalti mal marcado, e para mim foram abaixo do rendimento, né? Para mim não foram muito bem, Lucas Barros, Marcinho, o Yuri também entrou, não comprometeu, entrou no lugar do Lucas Barros no segundo tempo, né? Mas eu vi Lucas Barros e Marcinho um pouco abaixo do comum, e o Vinícius Tanque também, que por mais que seja esforçado, também na minha opinião, também não foi muito legal. Também não vou isentar o Marcos Vinícius, que para mim foi bem no jogo, né? Eu também contestava a escalação dele, mas sejamos justos, foi bem na partida, mas marcou o gol e teve que sair, se machucou logo depois. O que acontece com essa situação, rapaziada? O Fluminense alcançou os 45 pontos, ficou na 14ª posição, o Botafogo ficou na 15ª posição com 43 pontos, 2 pontos a menos. Valentim entregou de bandeja essa classificação da Sul-Americana para o Fluminense. E aí eu não digo, né? A pessoa fala, dane-se Sul-Americana, o Botafogo não ia ganhar mesmo. A gente na brincadeira acaba falando isso, né? Mas tem todo o aspecto financeiro, tem todo o aspecto dos investidores no ano que vem. É atrativo para quem quer investir num clube você participar de uma competição internacional. A Sul-Americana paga bem, paga em dólar por classificação a cada fase. Isso ajuda no caixa de uma equipe que está tentando se reestruturar economicamente, e aí o Botafogo vai ter menos jogos, o Botafogo vai ter menos partidas para lucrar. Então, além do mais, né, que são partidas atrativas na medida que você vai avançando de fase, né? A gente viu aí nas oitavas de final de 2018, lotou, até na segunda fase, né, contra o Nacional do Paraguai, lotou o estádio, né? Isso daí é importante para a imagem do clube até internacionalmente, mas não aconteceu. Então o Botafogo no ano que vem vai disputar apenas 3 competições: Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Na minha visão, o Botafogo tinha que priorizar a Copa do Brasil, não porque eu sinceramente eu não vejo expectativa nesse momento do Botafogo ser campeão de alguma coisa importante no ano que vem, mas eu acho que é pela questão financeira. A Copa do Brasil paga muitíssimo bem a cada fase que você vai passando. Por outro lado, a gente vê uma equipe que não foi rebaixada. É muito difícil, sinceramente. São 2 anos em que eu não entendo como o Botafogo não foi rebaixado. Não só pelo aspecto do time, porque você tem algumas peças interessantes ali, né, mas por conta da situação do clube, da situação financeira, da situação da estrutura, de todo o aspecto, a atmosfera do clube. Como o Botafogo não foi rebaixado? Na minha opinião, muito mais pelo demérito de Cruzeiro e Ceará do que propriamente pelo mérito do Botafogo. Claro que você tem um mérito aí, por exemplo, o Botafogo venceu o Corinthians e o Chapecoense 2 jogos seguidos, mas é difícil a gente não pensar no demérito do Cruzeiro, que não venceu mais nenhum jogo desde a vitória sobre o Botafogo no Newton Santos, que já tem muito tempo. Um ano que eu lembro assim é 2004, 2019 foi muito parecido com 2004. Como que o time de 2004 também não foi rebaixado? Na última rodada conseguiu um empate com o Atlético na Arena da Baixada, o Atlético brigando brigando pelo título, né? Era vencer o Botafogo e ser campeão brasileiro. O Botafogo conseguiu arrancar um empate com o gol do Schwenk e não caiu o Criciúma. Então, são 2 temporadas em que eu acho que alguma divindade fez o Botafogo não ser rebaixado. Eu acho que isso daí é um aspecto, eu não diria para comemorar. Eu acho muito chato a gente ficar aqui falando de comemoração sobre uma não queda, né? um não decréscimo na história do Botafogo. Mas eu vou dizer que é uma coisa para a gente ficar aliviado, diria. Agora, o que não alivia a barra do torcedor botafoguense é pensar em um 2020 que poderia ser próspero na medida em que as pessoas iam falando bastante, né, e as coisas elas vão pisando um pouco no freio conforme o ano vai chegando. E isso daí é uma coisa que preocupa. Aí eu acho que o Botafogo ele tem que se comunicar
extremamente cautelosamente com o seu torcedor. Ele vai ter que se comunicar para que esse torcedor realmente não acabe o saco desse torcedor e ele realmente não vá mais a jogo, e ele realmente não faça o sócio torcedor. É a comunicação de um clube que faz o torcedor ele se reaproximar ou se aproximar do clube no momento de reconstrução. E essa comunicação ela vai ser essencial para que o torcedor ele não pense, porra, cara, 2020 vai ser a mesma coisa. Por exemplo, a gente já vem aí, a gente via um tom de despedida do Valentim, né? Mas a gente já está vendo aí os veículos noticiando que o Alberto Valentim deve continuar no Botafogo para 2020. Né? E aí você pega o gancho da possível permanência do Anderson Barros em 2020. Né? E aí quem que vai montar esse time? Né? Vai ser Anderson Barros, Rottenberg, que atualmente é o VP de futebol, e Alberto Valentim. Eu não vejo esses três nomes como qualificados para colocar o Botafogo, para montar a base de um elenco de reconstrução do Botafogo em 2020. Né? Aí a prerrogativa, né, na minha visão, isso daqui é uma opinião, tá, gente? Isso não é uma informação nem nada, cara. Mas eu acho que a prerrogativa de você manter Anderson Barros e Alberto Valentim, por exemplo, é a situação de você ter dois nomes que conhecem o Botafogo nesse momento para um período de transição. Uma transição de um velho Botafogo para um novo Botafogo que vai acontecer aos poucos, que aconteceria aos poucos no Botafogo em 2020, com a captação de investidores, com a papelada, com os documentos, com tudo sendo feito com calma, e aí você teria uma transição feita por esses caras. O que eu acho que pode até fazer sentido, mas é decepcionante e broxante para a torcida do Botafogo na medida em que se esperava uma nova cara logo no início de 2020. Se esperava o Anderson Barros não renovando, se esperava o Alberto Valentim com todo o discurso, todo o lençol que a diretoria do Botafogo colocou no terreno, declarações de Montenegro, declarações do próprio Valentim, que se o Botafogo não quisesse manter aí o vínculo em 2020 era só uma rescisão amigável. Nada disso está acontecendo. A gente descobre aqui no fim do ano que tem uma multa gigantesca de mais de R$1 milhão para o Alberto Valentim rescindir com o Botafogo. Né? Então, tudo mentira, o que foi dito no início do contrato do Valentim. E aí a gente vai ter, aí já vai começando a ver que uma possibilidade, uma grande possibilidade da permanência do Valentim, que pegou o time na 13ª posição, 12ª ou 13ª, depois da derrota para o Fluminense que culminou na demissão do Eduardo Barroca. A gente vê aí um técnico que conseguiu, legal, livrou o Botafogo do rebaixamento, mas terminou em 15º, ou seja, com um aproveitamento pior que o do antigo treinador. O aproveitamento piorou, o desempenho piorou, o Botafogo conseguiu a missão de não cair, mas aí na tabela de classificação o Botafogo piorou, não se classificou para a Sul-Americana e, de bandeja, a gente tem aí o cargo sendo entregue aí para o técnico Alberto Valentim na temporada de 2020. Na minha opinião, com todo respeito ao profissional, que eu não acho que seja um profissional ruim, tá, gente? Eu não concordo com a permanência do Valentim, eu acho que era o momento de se encerrar aí a segunda passagem dele como comandante do Botafogo, né? Mas eu não acho que ele seja essa ruindade toda. Eu acho que ele vem de trabalhos ruins ao longo dos últimos 2 anos. Né? Ele não foi bem no Vasco, ele não foi bem na segunda passagem pelo Botafogo, mas eu acho que ele é um cara que, por questão de gestão de carreira, pegar times no meio da temporada, pegar times no final da temporada, ele tá assumindo um posto de bombeiro, né? Isso daí não é bom para a carreira dele, e aí fica muito a imagem de um técnico ruim, que eu, na minha opinião, não acho que ele seja, mas para mim, eu acredito que ele não seja o mais qualificado para pegar o Botafogo nesse momento de reconstrução. Aí o pessoal pega a raiva do Valentim, mas eu não vou ficar com raiva só do Valentim, cara. Eu acho que quem tem que ficar com raiva, né, a gente tem que ficar com raiva do cara que ofuscou essa informação do contrato, da multa rescisória de R$1 milhão para que o Valentim continuasse em 2020, né, que é o mesmo cara que colocou renovação automática para o Diego Souza e para o Cícero. Cara, qual o sentido disso? O São Paulo não vai querer renovar com o São Paulo, então tem renovação automática do Diego Souza. Né, que, sinceramente, eu acho que o Diego Souza ele não rendeu muito bem o esperado no Botafogo, mas é um cara que chegou até a ajudar. Mas o que justifica o Cícero renovar, cara? O que justifica o Cícero renovar por 2 anos? O Cícero até 2021 no Botafogo, né? Quem é o responsável disso? Claro, ele, Anderson Barros, que todo mundo passa pano. Isso não pode acontecer, cara. Isso é irreal. Né? Esses contratos completamente obscuros que são feitos na surdina e que prejudicam a mim, a você e ao Botafogo. Portanto, independentemente do que vai acontecer, o Valentim ele deve ficar, o Valentim ele pode sair, mas aí a perspectiva é de que ele realmente
fique para esse momento de transição para um novo Botafogo no início aí da era de 2020, né? Se o Anderson Barros ficar, olha, as notícias elas podem ser boas ou ruins, mas se o Botafogo quer ter a torcida sem desgaste, a torcida sem problemas, a torcida realmente apoiando o Botafogo no ano de 2020, né, sem esse discurso que já está subindo, né, dentro da torcida do Botafogo, eu não aguento mais, vai ser a mesma coisa, então eu não vou fazer sócio, eu vou cancelar sócio. Tem um monte de amigo meu falando que vai cancelar sócio. Por quê? Porque o botafoguense não confia na diretoria do Botafogo. Ele não confia que, iniciando o ano da mesma forma que terminou 2019, alguma coisa vai mudar. E como é que você muda isso? Desenrolo, conversa, comunicação com a sua torcida. Só assim para que você consiga a torcida abraçando a causa do clube no início de 2020. Mais tarde eu vou voltar aqui falando sobre esse ano de 2019, relembrando algumas coisas. Eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre o que pode ser esse ano de 2020 e muito preocupado com o que vai ser essa montagem desse elenco para o ano que vem. Um forte abraço, vamos ficando por aqui. Ative as notificações que vai ter 2 vídeos por dia sequencialmente ao longo dessa semana aí. Valeu!